Senhoras e senhores, mais uma vez, muito obrigado pelas presenças aqui neste último painel, deste terceiro dia do nosso 100º ENIC. Painel que tem como tema Métodos Modernos de Construção. Conheça a experiência do Reino Unido e da Finlândia. Vamos convidar, inicialmente, para moderar este painel, Dionísio Clavidianos, vice-presidente de Materiais, Tecnologia, Qualidade e Produtividade da CEBIC, a quem eu peço uma salva de palmas. Convido também o nosso presidente da CEBIC, mais uma vez aqui ao palco, Renato Correia. É com satisfação que recebemos aqui, para este último painel, Antti Aaltonen. Ele que é diretor de desenvolvimento da indústria da construção e presidente da Câmara de Inovação da Confederação Finlandesa das Indústrias da Construção. E também Gabriela Guizzo, ela que é diretora de operações da Mace Construction UK. Para as considerações iniciais, passo a palavra ao nosso moderador, Dionísio Clavidianos. Bom dia. Boa noite. Já acorda cedo. Boa noite a todos. Muito obrigado por prestigiarem aqui o último painel do dia, um painel da Comissão de Materiais, um dia que foi fantástico em termos de conversa sobre a industrialização. Tivemos dois painéis muito bons, um com a ajuda da ABSIC, sobre industrialização envolvendo concreto pré-fabricado. Em seguida, um muito bacana com a CBCA, que trouxe o pessoal que está construindo o W Towers lá na praia de Itapema. Um debate que, inclusive, eu faço questão de cumprimentar o Vinícius, ele participou, foi nosso convidado lá como mediador e deu um show também. Um debate riquíssimo de conteúdo. E a gente finaliza, então, trazendo o doutor Renato, o presidente Renato, trouxe para a gente um desafio grande, que era ir tornando o ENIC internacional, o Encontro Internacional da Construção. Foi meio corrido, mas a gente conseguiu trazer dois convidados que têm um trabalho muito bacana nessa área. Uma é a Gabriela Guizzo, que é a diretora de operações da Mace Construction na Grã-Bretanha. Ela é brasileira e está lá agora nesse importante papel. Uma salva de palmas para ela, eu peço, por favor. E o outro, o Antti Aaltonen, ele é diretor de Construção e Desenvolvimento da Confederation of Finnish Construction Industry. Não vou ficar traduzindo aqui. Eu não ganho para ser tradutor, eu ganho para ser o mediador, enfim. E ele é um parceiro, também já, parece que não, mas ele já tem um trabalho bacana com a CEBIC, com a CMA, e a gente agradece até a Mariana, que nos ajudou bastante a trazê-los. Enfim, não me estendo e gostaria de passar... Assim, fim do dia, gente... E gostaria de passar a palavra para o presidente da CEBIC, Renato Correia, para fazer as palavras iniciais do painel, para que a gente possa passar para os dois palestrantes. Bom, obrigado, Dionísio. Muito boa noite a todos. Cumprimentar aqui a Gabriela Guizzo, agradecer muito sua presença aqui conosco. Também o Antti, muito obrigado por ter vindo. Esse painel, né, com métodos modernos de construção, queria passar um pouquinho para vocês, assim, em especial para os nossos convidados, como é que está um pouco o cenário do mercado brasileiro, né, de construção, de incorporação, de mercado imobiliário. Nós tivemos um ano muito feliz, né, com relação ao mercado imobiliário. Nós vendemos aí mais de 20% do que o ano de 2023, lançamos mais 20%. Estamos produzindo aí algo em torno de 1 milhão de habitações por ano nesse país. Nós temos um déficit habitacional de 7 milhões de habitações.
empregamos algo em torno de 3 milhões de pessoas com carteira assinada. O Brasil está com o índice de desemprego muito baixo, né? Recentemente passou por um processo de aprovação de uma reforma tributária com um regime democrático. O Brasil nunca teve uma reforma tributária com regime democrático, sempre com regime autoritários. Percebi que aqui Fernando Guedes teve uma participação muito importante no nosso setor. Nós trabalhamos muito para manter a carga tributária entre um modelo e outro. Esse modelo vai ser implementado ao longo de 8 anos ainda, né, até 2033. E, para nós da construção, é um paradigma muito importante a questão tributária, porque até então, aqui neste país, com o processo de ICMS, né, você produzia num lote ao lado uma estrutura pré-moldada, e quando você transportava para o lote de cá, você, né, dos 17% era cobrado de impostos de circulação de mercadoria. E esse modelo ele está sendo eliminado, esse modelo cumulativo, perverso, quase um manicômio tributário, para uma nova modalidade do imposto sobre valor agregado, onde você não tem acumulatividade na cadeia. Então, essa era uma primeira barreira muito grande para o nosso setor, para o processo de industrialização e processos mais modernos de construção. Uma outra barreira é a abundância de mão de obra barata. O Brasil sempre teve muita mão de obra e barata. Então, não adiantava também você vir com um processo tecnológico de alta produtividade e encontrar concorrência, né, com a mão de obra disponível e barata. Esse fenômeno, pós-pandemia, ele praticamente acabou no país. Nós temos uma concorrência muito grande de novas modalidades de trabalho. Nós temos uma cultura que quem trabalha na construção civil não quer que o seu filho trabalhe na construção civil. Precisamos desenvolver novas formas para a atração dessa mão de obra, fazer um plano de carreira. As pessoas têm que voltar a se orgulhar a trabalhar na construção civil, que é muito importante para o país. Então, tudo isso somado nesse ENIC, nesse 100º ENIC, nós queríamos trazer para as empresas, que é o nosso público-alvo, né, mostrar para as empresas e até poder público, como é que é um olhar de uma construção desenvolvida com sustentabilidade, com produtividade e com eficiência que nós precisamos para entregar para a população habitação e infraestrutura. Então, nesse sentido, mais uma vez, muito obrigado, nesse contexto que a gente está aqui muito curioso para entender a experiência de vocês. Muito bom, presidente. E a gente gostaria de pedir, então, a Gabriela que fizesse as primeiras, fosse a primeira painelista, e mostrar a experiência que ela está tendo na Grã-Bretanha. Boa tarde. Eu vou fazer o melhor para fazer a apresentação em português. Eu posso errar algumas palavras, mas eu trouxe uma apresentação. Deixa eu ver se a gente consegue... Aqui. Vamos lá. Aqui. Tá. Colocar. Eu tinha lido aqui Confederação of Finish Construction. Aí finish eu achei que era finish de acabamento, né? Falei, pô, Confederação da Indústria de Acabamento. Aí agora finish é com 2 N, é Confederação Finlandesa da Indústria da Construção. Então, está esclarecido aí. Finish com 2 N é finlandês. Vamos lá. Eu vou levantar. Isso. Fique à vontade. Então, isso daqui é uma introdução ao modelo de construção que a gente utiliza na MEIS, que a gente chama de C2P, que é Construction to Production. It was an incredible operation. Foi uma operação incrível. Os pelinhos no meu pescoço se arrepiam até hoje. O que a gente construiu não é um edifício, é uma máquina. Nós queríamos que fosse a sensação de estar no topo de uma montanha, no meio da cidade.
Eu acho que a taxa foi de 67 libras. Eu me lembro o dia depois do içamento, né? Pensando que a gente tinha feito algo muito importante. Desde o primeiro dia, todos estavam muito animados de participar, porque nós também vimos desde os projetos e dos planos que isso transformaria toda a cidade de Londres. Foi um programa de 15 meses só para fazer tudo. Acreditem ou não, nós começamos em janeiro de 1999 com os planos. A intenção anterior era tentar construir em seções, em partes, e construindo ela pouco a pouco. Então, nós estávamos discutindo com a Rolândia e eles falaram, e se a gente construísse isso no chão e depois a erguêssemos? Não foi tão simples assim, mas foi, de fato, um desafio bastante grande. Depois que isso foi construído horizontalmente, nós precisávamos elevar a estrutura e, sem dúvida, esse foi o maior desafio. E eu me lembro de pensar na época, se isso der errado, não tem como a gente esconder. E o mundo todo estava observando. Então, a gente precisava de um plano. A gente tinha 2 horas para fazer isso. E eu me lembro de pensar, nós vamos encontrar uma forma de fazer dar certo. Nós dependemos muito do trabalho da Mace para gerenciar esse projeto. Então, basicamente, eu estava ou aqui ou no nosso outro local de construção durante 15 meses. Eu raramente conseguia fazer outra coisa. E era basicamente o básico que nós fazemos hoje. Uma pré-fabricação fora do canteiro, um bom controle de qualidade no canteiro, uma integração do design, uma programação robusta e, claro, um foco na execução. 86% da London Eye foi construída off-site. Isso é algo que falamos o tempo todo, mesmo agora em 2025, a importância dessa fabricação off-site. É como o projeto de um jato do zero em 15 meses. É um feito de engenharia inacreditável. Ele era composto de 7 peças, cada uma com 2 minutos para ser produzida e 1 mês de resfriamento. Então, todas as partes vieram pelo rio, até mesmo os cabos. Peças vieram de toda a Europa. É um projeto verdadeiramente europeu. Tudo foi construído para ter o melhor padrão de qualidade. O estúdio faz exatamente a mesma coisa ainda hoje. Toda vez que eu vejo a London Eye, eu me lembro do começo da minha carreira na Mace. Eu tive muita sorte de ser o Chief Executive e também o que eu penso é qual será o nosso legado para os próximos 25 anos. É um prazer vê-la aqui depois dos 5 anos que levamos para fazer isso acontecer. 25 anos depois ainda funcionando. É incrível que ela está ainda ali. Não acredito que já se passaram 25 anos. E se ela ainda deixa as pessoas felizes, é isso que importa. Mês passado, a Mace comemorou 25 anos da execução da London Eye. A London Eye ela era supostamente para ser temporária. E ela está lá até hoje. Ela foi a primeira desse tipo construída no mundo inteiro. Hoje a gente encontra em várias cidades do mundo. E ela também marcou o começo da Mace desenvolvendo um processo para pré-fabricação com suporte e evidências que hoje é usado na Mace no mundo inteiro. No vídeo, eles falam algumas coisas que são extremamente importantes para o que a gente está tentando desenvolver hoje. E pelas outras palestras que a gente teve aqui durante o dia, tiveram diversas frases, diversos exemplos passados que aqui a gente discute. Primeiro, esse projeto ele foi desenvolvido e executado por engenheiros e pessoas e profissionais da construção com anos de carreira, entregando prédios em Londres. E dessa vez, eles estavam entregando uma máquina. Esse é o primeiro ponto da pré-fabricação. Você tem que enxergar o produto de uma forma diferente.
ele tem que ser desenvolvido de uma forma diferente. A comparação entre a construção de um prédio e a construção de um Boeing é o que a gente tem que fazer. A gente tem que entender cada pedaço da construção de uma forma como se a gente estivesse entregando uma máquina. Esse gráfico ele é extremamente importante para entender o que acontece hoje no Reino Unido. Esse gráfico ele mostra o desenvolvimento de diversas indústrias em termos de manufatura. Quando você olha essa linha vermelha aqui, isso daqui é a construção civil. E a linha cinza é a industrialização de manufatura. Enquanto algumas pessoas podem olhar por esse gráfico e pensarem negativamente da construção civil, o que a Macy fez foi olhar para esse gráfico de uma forma positiva e pensar, opa, olha aqui, essa daqui é a nossa oportunidade. É aqui, nesse gap, que a Macy vai ser melhor que todo mundo. C2P, que é a Construction to Production, é o coração da Macy. É como a Macy entrega os nossos projetos. Muitos outros painéis falaram as coisas similares, então vai parecer uma repetição, mas é isso mesmo. A C2P ela permite que a gente seja mais eficiente, que a gente seja mais sustentável, que a gente crie projetos em paralelo. Então, enquanto você está desenvolvendo uma parte do projeto no site, você está desenvolvendo o resto do projeto numa fábrica, que pode estar a milhas de distância. Então, você reduz os programas de uma forma muito significativa. Para fazer isso, a gente precisa pensar como se a gente estivesse construindo uma máquina. Então, o tipo de design, o tipo como você desenvolve o projeto muda. A forma como você usa a tecnologia digital que está disponível no mercado em prol do projeto muda completamente. No Reino Unido, a gente tem uma outra vantagem. O governo lá, talvez pela falta de recursos naturais, investe muito pesado no desenvolvimento de manufatura e industrialização. Para o Reino Unido gerar riquezas, a gente vende serviço, a gente vende tecnologia, a gente vende as mentes das pessoas que estão envolvidas nos processos. Então, o governo ele ajuda financiando e dando suporte técnico para que não só na construção civil, mas aqui são alguns exemplos de documentos que foram gerados por grupos técnicos no Reino Unido, mas como você vai modernizar as suas farms, desculpa, a sua produção de plantações e produções de animais. Então, as indústrias no Reino Unido, elas são tocadas de alguma forma por esse challenge de como nós vamos fazer melhor, como nós vamos ser melhores que outros que estão fazendo a mesma coisa. E, claro, que essa ideia que o governo tem, ela alinha perfeitamente com a ideia que a Macy tem, que é speed and scale. A gente tem que ser rápido e a gente tem que produzir muito. A Macy, então, com toda essa informação disponível, desde 25 anos atrás, eles decidiram que, em vez de deixar por um processo orgânico para definir o que cada projeto vai usar em termos de pré-fabricação ou industrialização, a Macy decidiu que isso ia ser um processo estruturado, feito dentro da empresa e que todos os projetos passariam por esse processo. A Macy ela usa uma tecnologia que chama TRL, que é uma tecnologia desenvolvida pela NASA, que ela nada mais faz do que ela testa e desenvolve ideias de uma forma estruturada. Então, cada ideia que aparece, se você considerar uma empresa que tem tantos empregados, você tem ideias surgindo todos os dias.
Mas a gente precisa que essas ideias elas sejam desenvolvidas com suporte de pessoas e de outras empresas que têm as qualidades técnicas para verificar essas ideias e testar de alguma forma para que ela seja uma ideia prática e que você possa utilizar em larga escala. Como a gente funciona? Quando a gente pega um projeto novo, desde a fase de licitação, antes mesmo que a gente comece a conversar com o nosso possível futuro cliente sobre entregar aquela obra, a gente tem uma plataforma digital em que a gente coloca informações iniciais do projeto. Essas informações iniciais do projeto, ela vai para uma base de dados e ele tira para a gente, eu vou mostrar um relatório de todas as possibilidades, todos os tipos de C2Ps que a gente poderia aplicar nesse projeto. Esses exemplos aqui são exemplos de ideias que foram trazidas por pessoas envolvidas em alguns projetos na empresa, e cada uma dessas ideias foi testada usando esse sistema de TRLs, desenvolvida, foram colocadas a uso em alguns projetos, para chegar num ponto que a gente chama de readiness. Essa ideia está pronta para ser aplicada em qualquer projeto. Cada ideia que passa por esse projeto, ela vem com uma calculadora como essa. Isso é um outro software que a gente usa, que ele mostra a ideia comparada a uma metodologia convencional, e ela mostra qual o benefício que traz para cada uma das obras. Pode ser um impacto em site, muitas vezes na Inglaterra, e aqui em São Paulo também, você tem sites muito pequenos, você tem ruas que não são acessíveis, então você não tem canteiro, você não consegue entregar a obra por causa da falta de canteiro. Então, talvez a solução que você vai usar de pré-fabricação é para solucionar esse problema. Pode ser um problema de programa, então você tem que diminuir o tempo de obra. Sustentabilidade, produtividade. Então, tem vários itens que a gente compara, e daí a gente fala, bom, então essa solução ela é viável por causa disso ou daquilo. Esse daqui mostra um dos projetos, por exemplo. Então, esse daqui é uma ficha que ela vem automaticamente. A partir do momento que a gente colocou as informações iniciais do projeto, isso vai gerar uma lista de possíveis soluções de pré-fabricação ou industrialização que a gente poderia aplicar nesse projeto. E agora vem a parte mais importante, porque normalmente quando a gente fala de pré-fabricação ou industrialização na construção, a gente fala de pessoas olhando um projeto e pensando, bom, vamos ver o que a gente pode fazer aqui para transformar esse projeto num projeto mais industrializado. A Mace ela faz todo mundo pensar diferente. A regra lá é a seguinte, você não vai falar o que você vai usar. A regra é, se você não vai usar alguma coisa dessa lista, você vai justificar por que não. Então, desde o começo do projeto, todo mundo envolvido no projeto precisa, obrigatoriamente, olhar tudo que é exposto, tudo que pode ser aplicado, e daí, se algum desses itens a gente, por acaso, não pode utilizar, por qualquer motivo que seja, então a gente justifica. Agora eu vou dar alguns rápidos exemplos de alguns projetos feitos pela Mace. Esse projeto aqui, ele foi desenvolvido em 2012, durante as Olimpíadas de Londres. A Mace ela foi contratada para entregar 60% do Parque Olímpico. Então, não só em termos de estádios, mas a gente tinha que entregar todas as habitações para os atletas. Então, para construir esses prédios residenciais naquele momento, a Mace criou a Factory in the Sky, a indústria no céu. O que a gente fazia era subir a estrutura, nessa fábrica fechada aqui, isso daqui era realmente como se fosse um ambiente de produção. Cada andar subia a estrutura, a gente colocava o banheiro, todas as instalações, tudo que era necessário, e daí, a hora que estava pronto, a gente subia para o próximo andar.
Então, com esse sistema, cada prédio desse foi entregue com um tempo que era inimaginável. Mas a gente achou que a gente podia fazer melhor. Então, a gente desenvolveu um processo em que a Factory in the Sky, ela não só entregava a estrutura e as instalações internas, mas a gente conseguia entregar a estrutura, as instalações internas, os banheiros, as fachadas, tudo isso subia em um ciclo só. Então, no momento que aquele andar estava 100% completo, ele subia para o próximo. Essa metodologia, ela entrega prédios residenciais num programa que não tem como comparar com nada convencional. Esse exemplo aqui mostra outros prédios que foram feitos usando essa tecnologia. Ele não foi só usado durante as Olimpíadas, porque todo mundo começou a entender o benefício que isso trazia. Então, hoje, em Londres, muitos projetos residenciais são entregues assim. Esse daqui a gente chama de low carbon cassettes. Teve uma apresentação que a gente acabou de olhar, que estava falando sobre o ciclo da construção, que a gente tem que parar de pensar não só na montagem, mas como é que a gente vai usar essa construção depois. Então, em vez de falar de demolição, nós vamos falar de reuso da estrutura. E esse sistema, ele permite exatamente isso. Ele é um sistema criado em que a estrutura, o steel frame... A forma como ele é montado, ele pode ser desmontado e depois montado em outros lugares. Teve alguns exemplos que a gente viu antes, por exemplo, falando de como as terraças eram pré-fabricadas e depois colocadas no lugar e concretadas junto com a laje. Aqui, a gente constrói todo esse painel na fábrica, a gente traz para o site e a gente monta como se fosse Lego o prédio. E a gente pode desmontar e montar ele em outro lugar. Isso não é utopia. A gente tem alguns prédios em Londres feitos com essa tecnologia. Isso é real, isso foi testado por aquele sistema que a Mace tem para testar soluções. As varandas, elas entram como parte da estrutura. E isso eles são clipados, eles são grudados. A estrutura ela se comporta como se fosse uma estrutura de Lego. Vou passar aqui. Gera uma redução significativa de carbon footprint. E aqui a gente está falando, não é uma circular economy, a gente está falando que a gente vai reutilizar isso. E aqui é um exemplo de um dos prédios que está construído em Londres, com esse sistema. A Mace também usa o sistema de pré-fabricação e industrialização para sistemas de instalações elétricas, hidráulicas e ventilação mecânica. Então, não só a gente fala de risers pré-fabricados, a gente monta salas de máquinas completas. E isso é utilizado não só para residenciais. Nessa imagem, a gente consegue ver eles trazendo um riser completo, que eles só colocam no lugar e toda a instalação está pronta e fabricada. Mas, por exemplo, em Heathrow, a gente está entregando, quando estava entregando o terminal novo, o Terminal 5, tinha algumas conexões no aeroporto que a gente só tinha algumas horas para trabalhar. Então, o túnel que liga alguns desses terminais, eles davam para a gente, durante a noite, 4 horas. Era o tempo que a gente tinha para colocar qualquer coisa no lugar. Então, tudo tinha que ser pré-fabricado, tudo tinha que ser feito off-site. E daí, naquelas 4 horas que a gente tinha, os engenheiros traziam tudo e a gente montava. E reabria o aeroporto. E é isso. É um pouquinho do que a gente faz na Mace. Muito legal, Gabriela, e muito
A gente se sente até muito orgulhoso de saber que uma pessoa aqui, formada aqui no Brasil, está lá numa posição de destaque, numa empresa que nos parece ser uma empresa diferenciada lá. Parabéns, viu? E eu... Hã? Posso fazer uma pergunta? Pode. Para o presidente, deixa eu ver. Pode. Gabriela, eu fiquei imaginando aqui, eu fiquei numa dúvida se a London Eye é uma obra privada ou pública? Ela é uma obra privada. Ela, quando foi construída, ela foi desenvolvida pela British Airways. E ela era para marcar um evento. Ela era para ficar exposta, instalada naquele lugar temporariamente. Eram só alguns meses que ela ia ficar lá. E ela foi financiada e gerida pela British Airways. Hoje, ela tem subsídio do governo, porque eles entenderam que ela faz parte da cidade, ela não pode ser retirada. Então, apesar da British Airways não controla mais a London Eye, agora você tem outras empresas particulares ligadas a ela, mas existe um subsídio do governo porque eles não querem que tire de forma alguma. Obrigado. Pessoal, até pensei que fosse pública, né? Fiquei imaginando o edital de licitação comparado aqui com o Brasil, mas obrigado aí pela resposta. Obrigado, presidente. Aaltonen, por favor. Bom dia a todos. My name is Antti and I also have a... Eu sou Antti Aaltonen. Meus lados vão vir aqui. Eu estou feliz de vir aqui hoje para falar um pouco para vocês sobre a Finlândia e a nossa indústria de construção lá, mas fico feliz de ver tantas pessoas aqui hoje, porque eu sei que nós somos as últimas pessoas e também estamos entre vocês e os nossos coquetéis hoje à noite. Eu vou ser o mais eficiente que eu puder hoje. Como eu mencionei, eu venho da Finlândia. E a Finlândia é um país muito remoto, pequeno, gelado, perto da Rússia, com pouquíssimos recursos, mas, por algum motivo, nós somos a nação mais feliz do mundo e já foi nosso prêmio 7 vezes seguidas. E há vários motivos para isso, mas um dos motivos pelo qual eu acredito que seja esse o caso é o fato que nós temos uma questão muito grande de realmente colaborar e confiar uns aos outros. Nós confiamos no nosso sistema, nossos parceiros. Então, é fácil trabalhar de forma colaborativa quando você confia na sua sociedade. O outro ponto é um sistema de educação gratuito. Outro exemplo sou eu mesmo. Eu tirei meu mestrado na Finlândia e eu não tive que pagar nada por isso. E, por fim, vocês podem me ver aqui na parte mais norte da Finlândia, a Lapônia. E eu amo esquiar lá no inverno e também ir fazer caminhadas durante o verão. Mas a confiança e colaboração foram, na verdade, realmente os grandes fatores de sucesso da Finlândia. Tudo começou no final da Segunda Guerra Mundial, onde nós finalmente pudemos derrotar a Rússia. E nós mantivemos nossa independência, mas, claro, enfrentamos grandes desafios depois do final da guerra. Nós perdemos, por exemplo, 12% da nossa área territorial e tivemos que, então, reassentar 15% da população. Tivemos que reconstruir nosso país e também a nossa economia e sair de sermos um país mais focado em agricultura para uma economia industrializada. E foi o início da nossa urbanização. Depois da guerra, então, 25% dos finlandeses mudaram para as cidades ao longo de 25 anos. Então, já que as pessoas mudaram para as cidades, era preciso construir casas, escolas, infraestrutura. E foi assim que nós tivemos o primeiro pico de construção na Finlândia. E hoje, esse é um negócio bastante grande no país. Então, 1 a cada 5 finlandeses trabalham na construção civil. Isso representa 7,5% do nosso PIB. E 60% dos investimentos feitos no país têm alguma correlação com o setor de construção. E se você calcular as moradias e prédios hoje já construídos,
eles representam 35% das nossas emissões de gases de estufa, o que é um desafio para nós hoje em dia. E aqui no Brasil, assim como vocês no Brasil, nós também estamos tentando chegar, então, num cenário de net zero de impacto de carbono. E para isso nós temos que reduzir 80% das nossas emissões até 2035, que são só 10 anos, um grande desafio. É o maior desafio desde esse desafio que nós enfrentamos depois da guerra. E nós queremos, então, também atingir, então, uma neutralidade de carbono até 2050. E, para isso, nós temos que reduzir, então, as nossas emissões. Nós conseguimos já alguns avanços, mas ainda há muito a ser feito. E o que nós tivemos feito, então, nos últimos anos para reduzir essa emissão foi o seguinte. Nós tivemos 4 áreas específicas que eu gostaria de apontar para vocês. É claro que o uso de energias mais limpas, e isso, claro, tem que ser feito de forma viável para o setor de construção, também a eficiência energética. E eu acho que isso entra em 2 partes diferentes. Tem a questão dos materiais, então nós temos que ter uma forma de fazer isolamento térmico melhor das nossas casas, mas também adotar novas tecnologias para que possamos trazer essa eficiência energética. E também temos que construir materiais com menos CO2. Então, nós vamos mostrar algumas opções, mas é claro que nós temos que usar materiais novos, que tenham uma pegada de carbono menor, ou produzir os materiais atuais usando processos que emitem menos dióxido de carbono também. E buscar uma economia mais circular, claro. E, por fim, que é o meu ponto favorito, é justamente inovação para a produtividade, ou de formas produtivas. E a Gabriela mostrou, por exemplo, que nós pudermos ser mais eficientes na forma com que nós produzimos e aumentar nossa produtividade. Com isso, nós conseguimos usar menos recursos. E, com isso, reduzir o impacto e reduzir também os resíduos, além das emissões de carbono. Na Finlândia, nós temos tido grandes avanços em eficiência. Aqui eu tenho alguns estudos que foram conduzidos e a Universidade de Helsinki, ela fez uma pesquisa no ano passado mostrando que nós podemos calcular quantas horas nós precisamos num dia para finalizar uma construção de moradia. E nós precisaríamos de 10 horas por metro quadrado para construir uma nova edificação. Mas, hoje em dia, a média global é 20 horas, mostrando que nós já somos bastante eficientes, 2 vezes mais eficientes do que a média global. Mas, claro, nós também percebemos que isso oscila bastante de obra para obra, mas nós temos uma eficiência média maior e isso vem muito através de pré-fabricação. Nós já usamos vários elementos padronizados pré-fabricados que são usados especialmente na fachada e na estrutura básica. E também, como a Gabriela já mencionou, também para fazer os elementos MEP de mecânica, elétrica e hidráulica. E nós temos também algumas ferramentas de computação avançadas para melhorar nosso gerenciamento das obras. Mas, claro, que ainda há muito que ser feito para melhorarmos ainda mais no futuro. Eu vou falar alguns dos fatores que nos ajudaram a chegar onde chegamos até aqui, para aumentar a nossa produtividade e diminuir também o tempo de construção. Primeiro é o nosso projeto chamado Leading Project Alliance e IPD, que é a nossa entrega de projeto integrada. Não sei se vocês conhecem esse conceito, mas basicamente é você unir as principais partes interessadas, os principais stakeholders, ou seja, os incorporadores, arquitetos e todas as pessoas vinculadas àquela construção para desenvolver o projeto juntos para determinar quais que são os objetivos em comum. Ou seja, como podemos colaborar de uma forma que não haja nenhuma disputa entre os atores do projeto. E, com isso, eles formam um contrato formal entre essas diferentes partes que nos permite completar projetos grandes e complexos dentro do prazo e também com maior qualidade. Então, o primeiro projeto foi feito em 2011 e, desde então, nós já fizemos 125 projetos só em 2025, representando 15 bilhões de euros, mostrando que é um elemento muito utilizado na Finlândia. Outro exemplo
é o que chamamos da forma de produção TACT, que é uma forma de simplificar nossos processos de construção e criar esses processos, vamos dizer, fabris, ou no qual você transforma a obra realmente numa linha de produção e ou talvez só movimentando os elementos de maneira rápida entre uma obra, um sítio ou outro. Isso nos permitiu finalizar mais 100 projetos até hoje e conseguimos reduzir, assim, o tempo de construção em 40% a 50%, também com maior qualidade e clientes mais satisfeitos. E os projetos variam de 1 bilhão de euros para uma extensão no aeroporto até 1 milhão de euros para prédios residenciais. E eu diria que outros pontos importantes foram o uso das novas tecnologias. Nós descobrimos que há 6 anos e meio que é preciso haver um ecossistema para a promoção da digitalização e um ambiente de construção. Esse hub se chama Kira Hub, e a ideia é usar esse hub para descobrir tendências futuras, para informar os diferentes atores da indústria e criar conexões entre startups, corporações, o setor público e a academia para a implementação dessas novas tecnologias no seu trabalho diário. Essa é uma iniciativa que já teve muito sucesso e eu recomendo muito. Caso vocês venham à Finlândia um dia, por favor, visitem o nosso hub de startups. Nós temos cerca de 120 membros na nossa comunidade de startups atualmente. E um outro exemplo é que nós somos número 1 no uso do BIM na construção civil. Basicamente, todos os nossos projetos são feitos com BIM na Finlândia. Isso começou em 2010, quando a Senat determinou que todos os projetos precisavam ser projetados com o uso do BIM. Isso forçou engenheiros, arquitetos e os construtores a iniciar e a incorporar o BIM em seus trabalhos. E isso ajudou o governo, e isso criou uma base, na verdade, para o governo começar a desenvolver serviços digitais de alvará, por exemplo. Então, por exemplo, para construir atualmente na Finlândia, você nem tem permissão de solicitar um alvará ou uma licença em papel. Toda a documentação precisa ser entregue digitalmente. E o último ponto a ser destacado, claro, a Finlândia constrói com madeira há muito tempo, faz muito sentido, porque 75% do nosso território é coberto por florestas. Mas uma coisa que mudou nos últimos 10 ou 15 anos foi o uso de uma linha de produção e o trabalho da arquitetura se desenvolveu bastante no país. Aqui eu mostro 2 dos meus edifícios favoritos. O primeiro se chama Wood City, em Helsinki, ou Cidade de Madeira. Eu tenho bastante orgulho desse projeto, porque eu fui gerente de projeto desse desenvolvimento. São 98 apartamentos, 2 prédios de escritório. Um dos prédios de escritórios, na verdade, é a sede da Supercell, uma empresa de jogos. Esse é o meu prédio favorito no mundo inteiro e gostaria de convidá-los a todos para vir a Helsinki para conhecê-lo. O outro se chama Katanakiota, é um pier que é a maior construção de madeira da Finlândia. São dois segmentos. Um é a sede da Finison, uma empresa de papel e celulose. E com esses prédios, nós conseguimos reduzir as emissões em aproximadamente 35% comparado com edifícios de concreto, e eles são prédios certificados pela LEED ao mesmo tempo. De forma geral, as empresas finlandesas podem trazer soluções para acelerar, trazer mais segurança e tornar o processo mais digital e eficiente, pensando em todo o ciclo de vida da edificação. Eu selecionei alguns exemplos que são realmente empresas de ponta em suas áreas de atuação. Primeiro, é um escritório de arquitetura chamada Entinen Oiva, que foi o escritório que desenhou os 2 edifícios que eu mostrei.
A Vision, que é uma empresa de consultoria. SiteDrive é a melhor ferramenta para o nosso sistema de produção TACT. É a melhor ferramenta para complexos projetos, se chama Geometria. E temos aqui a Uracap e o Kira.app, que é a forma mais fácil de gerenciar e acompanhar as tarefas no canteiro, tudo isso utilizando IA. A Coherent é uma grade de posicionamento super precisa. Eles conseguem acompanhar o movimento de 2 milímetros, com 2 milímetros de limite. E a OneClick LCA é a principal plataforma de sustentabilidade para a construção. Eles têm diversas ferramentas muito eficientes nesse sentido. Então, mais uma vez, na Finlândia nós somos um país pequeno, mas construímos coisas muito grandes juntos. E estamos prontos para ajudá-los também a construir um futuro melhor. Muito obrigado pela atenção. Estou bastante ansioso por possíveis colaborações com todos vocês. Pessoal, agradecer aqui o Andy, a contribuição que ele nos dá, assim como a Gabriela contribuiu aqui conosco. Eu queria chamar a atenção de alguns pontos aqui para vocês. Não sei se vocês perceberam a preocupação com o tempo das atividades e o tempo de obra. Primeira coisa que me chamou a atenção, assim, tudo que se faz tem que ser rápido. Isso me chamou muita atenção na nossa capacidade hoje de tentar executar rapidamente as obras. Nós até estamos tentando, né? Mas eu acho que outra coisa que me chamou a atenção para que isso aconteça é a capacidade de planejamento prévio com precisão das atividades e dos encadeamentos. Então, eu fico pensando assim, olha, eu agradeço muito aqui a contribuição de vocês. Só com essas duas coisas já mexe com a cabeça da gente assim de forma muito importante, para que a gente reveja, talvez, os nossos processos. Não só as tecnologias, mas mesmo com as tecnologias que nós usamos, eu acho que nós estamos deixando um gap muito grande de conexão de etapa, de encurtamento de prazo. E, por fim, aqui, para não estender demais, a questão da própria sustentabilidade, o uso da madeira, captura de carbono, net zero, são resíduos, menos resíduos, obviamente isso ajuda muito com o off-site, você ter um processo mais controlado, não estou nem falando do que a Mace faz, não, que é construir e elevar as tecnologias assim, muito complexas, certamente complexas até para a Europa, a gente fica imaginando como é que uma empresa, as nossas empresas são mais de 200 mil empresas no Brasil, 90% delas com menos de 30 funcionários, então são empresas pequenas e médias, que certamente têm alguma dificuldade numa tecnologia tão avançada quanto essa. Mas é isso, eu acho que a questão do tempo, da rapidez, do planejamento e da questão da sustentabilidade, isso que me chamou a atenção. Dionísio, te devolvo a palavra. Alguém tem alguma pergunta especial que queira fazer tanto para o Andy ou para a Gabriela? Aí alguma questão? Senão eu teria que fazer uma pergunta para cada um. Posso fazer? Não, mas só se sobrar. Eu queria perguntar para o Andy a importância que foi essa obrigação do governo, na exigência do BIM, e tanto que isso, na opinião dele, possa ter impactado nessa questão do desenvolvimento da industrialização, enfim, da indústria lá, da construção ter chegado ao ponto que foi. E para a Gabriela, em 2012 ou 2013, eu não lembro, a CEBIC organizou uma missão técnica muito interessante à Grã-Bretanha,
onde a gente conheceu como é que a interação entre o governo e as empresas, no sentido dos planos que tinham desde daquela época, no sentido de dar esse salto na construção civil da Inglaterra. O nosso trabalho do Projeto 2030, o nosso consultor, sempre se baseia do salto que houve a partir daquele momento, não do salto, mas do trabalho, da percepção que teve naquele momento, de que a indústria britânica continuasse daquela forma, teria muito problema no futuro. E aí eu queria saber dela se aquele ponto de transição, realmente, passados tantos anos, surtiu o efeito esperado, teve aquele salto esperado, a expectativa que se tinha daquele salto. Então, essas duas perguntas aí. Well, thank you for the very good question. Muito obrigada pela excelente pergunta. Maybe I'll just be honest with you. Eu vou ser bem honesto. O setor construtivo da Finlândia também é bem tradicional. É muito difícil implementar coisas novas sem que sejamos forçados a isso. Quando o governo te força a fazer algo, a gente simplesmente precisa mudar. E isso foi vital para o país. Pensando em qual foi o motivo de começar a usar BIM nos projetos, a gente não sabe exatamente por que essa decisão foi tomada, mas foi muito bom, não só para as construtoras, mas para os engenheiros e arquitetos. E, claro, isso trouxe também uma padronização sobre o que deve ser feito, como vai ser feito. E depois de muitos anos, isso acabou criando uma fundação para que nós continuemos implementando serviços digitais, o que temos até hoje. Eu já vou responder a pergunta, mas em termos of BIM, tem uma coisa interessante no Reino Unido. O governo, fazem já alguns anos, exigiu que todos os projetos que fossem enviados para aprovação da prefeitura, eles tinham que ser submetidos num modelo com uma coordenada específica que era dada, que é referente ao site. Então, Londres, por exemplo, hoje, na base de dados do governo, eles têm um super arquivo com a cidade inteira e com todos os novos projetos, todos em BIM, em 3D, desenvolvidos e todos consolidados. E essa é a forma que o governo usa não só para desenvolver novas estratégias de planejamento urbano, mas também para entender o uso de energia que a cidade precisa. Então, a ideia de obrigação de uso de BIM, ela vai muito além da eficiência da construção, mas ela traz uma eficiência para a gestão pública de como ela vai desenvolver aquela cidade, como aquela cidade vai crescer nos próximos anos. Então, é importante nesse aspecto. E, em termos do salto que aconteceu na Inglaterra, sim, é visível. E eu acho que é importante, por exemplo, na minha apresentação, eu falo, em 25 anos atrás, a Macy começou essa trajetória da industrialização. Não é bem assim, porque antes disso, não só a Macy, mas muitos outros construtores na Europa, todos estavam buscando a industrialização. O que aconteceu naquele momento é que as pessoas falaram, bom, em vez da gente ficar aqui, que nem barata tonta, batendo a cabeça e pensando, o que a gente vai aplicar aqui ou o que a gente vai aplicar ali, eles falaram, a gente vai focar os esforços e a gente vai desenvolver uma metodologia que existe uma ciência por trás dessa metodologia de falar qual são as técnicas e quais são as soluções que são eficientes para determinado tipo de projeto. No momento que você entende, desde do conceito, da parte de conceituação do projeto, quais são as soluções que você vai aplicar, todo o processo anda mais fácil. Tem um dos projetos que a gente trabalhou, que o cliente entregou para a gente um projeto, infelizmente, num estágio avançado de design. A gente apresentou uma proposta durante a licitação que a gente provou para o cliente que a gente conseguia entregar aquele projeto meses antes do que ele queria. Poderia ter sido ainda melhor se ele tivesse vindo até a gente antes,
Mas como a gente tinha que voltar com o projeto e redesenhar parte do projeto, a gente perdeu tempo. Então, é visível, não só a MEIS, mas muitos outros construtoras na Inglaterra têm um processo muito mais estruturado agora, e é visivelmente em toda a cidade, todas as novas obras, o salto que a construção deu. E a gente mede o salto da construção quando você checa a taxa de acidentes na obra. É muito importante, se você olhar, 20 anos atrás, o que era a taxa de acidentes em obra no Reino Unido e o que hoje você tem como acidentes. A industrialização, ela é a grande aliada na redução de acidentes e uma melhoria do bem-estar dos funcionários na obra. Bacana. O senhor tem algum comentário, presidente? Você me empresta seu microfone, que eu sumi com o meu, ele desapareceu. Mágica. Não, chamou muita atenção o gráfico que você mostrou, Gabriela. Assim, acho que a grande sacada foi assim, ó, não, a construção civil está aqui, mas a indústria está aqui. Eu vou pular para cá, ao invés de tentar desenvolver até lá, né? Então, é um salto mesmo, de mudança de paradigma. Assim, não adianta eu ficar desenvolvendo a construção civil, eu já tenho que ir para a indústria. Ponto. Vai ser muito interessante. Além de que chamou também a atenção aqui a questão da colaboração, né? Você falou muito em colaboração dos seus funcionários, né? Da equipe, do time, discutindo. Engenharia isso, né? Um monte de cabeça junto. Então, achei isso muito legal. E, no caso do Ente aqui, ele falou da colaboração que existe entre o contratante e o contratado também, é um modelo de gestão compartilhada que Ilso prega muito na nossa comissão de obras industriais e corporativas, mas ela se aplica de forma mais abrangente se a gente quiser efetivamente ter resultado, né? No Brasil, a nossa cultura é assim, alguém contrata e você executa. Isso serve para qualquer coisa, menos para a obra de engenharia, né? Você tem que escolher seu parceiro e colaborar e chegar ao final com o resultado esperado. Vamos ver se a gente consegue mudar aos poucos isso aí, né, Martari? É isso. Parece que tem uma pergunta. Quem é que... Você, Geraldo? Geraldo vai fazer. Obrigado. De parabéns mais uma vez à CEBIC, à nossa Comate e aos palestrantes pela brilhante apresentação. Sabidamente, o desenvolvimento da infraestrutura vamos dizer, o motor principal para o desenvolvimento do país. O Brasil tem dimensões continentais e a ocupação das cidades se deu de forma muito, digamos, desordenada e espalhada ao longo, vamos dizer, do território. O senhor mencionou que a Finlândia tem 75% da sua área territorial ocupada por florestas. Por conseguinte, é uma reserva muito grande para a expansão, vamos dizer, da população durante o crescimento demográfico. Eu que tinha curiosidade de saber, o nosso presidente Renato tem esses números mais, vamos dizer, apropriados, que percentual da população atua no segmento da engenharia e, comparativamente com a situação que se dá aqui no Brasil, onde a gente sente já uma preocupação grande diante da necessidade de expandir a nossa infraestrutura, como é que nós vamos suprir a falta desses profissionais de área. Naturalmente, a mesma situação se dá com a Inglaterra. Obrigado. Falar rapidamente assim, o que nós temos no Brasil hoje informações de 1.100.000 engenheiros para uma população de 200 milhões de habitantes. E desses 1.100.000, aproximadamente 400.000 estão com atividade regular no CREA, no Conselho Regional de Engenharia. São esses números que estão na minha cabeça aqui. For Finland, Na Finlândia,
Se pensarmos na indústria como um todo, nós temos cerca de 500 mil de pessoas trabalhando no setor. Eu não lembro do número exato, mas acho que temos cerca de 30 mil engenheiros, cerca de 10 mil com mestrado e 20 mil com um bacharelado. Mas eu posso verificar o número correto, mas aproximadamente esses são os números do país. Parece que animou, presidente. Agora o Benevides quer fazer uma, se me permite, uma pergunta. Isso. Primeiro, queria fazer uma proposta, que você falou da comitiva que teve aí para fazer uma visita técnica lá na Inglaterra. Acho que a gente devia de renovar agora, esses 10 anos depois. E pedir Foi uma das maiores visitas técnicas que eu fiz na minha vida. Então, e pedir para a Macy's abrir os canteiros de obra aí para a gente poder visitar pela CEBIC, seria um prazer enorme. Então, parabenizar também todos. E eu queria saber da Macy's o seguinte: a gente está falando aqui, o que eu vi é que vocês têm esses métodos modernos de construção, vocês industrializam em partes, né, em pedaços a construção. Agora, vocês têm trabalhado também com a construção modular, totalmente modular, ou seja, casas prontas, totalmente off-site, ou não? Vocês acreditam hoje, porque a gente esteve no International Housing Association e a gente tem visto aí que, pelo mundo, parece que o que tem dado mais certo é a industrialização de processos ali, industrialização de meio, e não aquela ideia que a gente tem de modular, de trazer a casa pronta ali, trazer o prédio pronto. Aí queria saber como é que vocês têm trabalhado nisso. A Macy's, ela não entrega mais projetos residenciais. A Macy's, ela entregava projetos residenciais até um pouco depois da época das Olimpíadas, porque a gente tinha desenvolvido o sistema da construção por andares, então ela continuou entregando, mas a gente não trabalha mais com projeto residencial, então a gente não tem nenhum desenvolvimento em termos de chegar com a casa completa e montar. Eu sei que tem empresas na Inglaterra que fazem esse trabalho. A gente acabou se especializando na construção industrial mesmo, edifícios de escritório e outros projetos. Por exemplo, o Shard é um dos projetos que a Macy's entregou. Então, para você entregar um projeto daquele, ele é basicamente off-site. Você não faz nada no site, você só vem e monta o prédio inteiro. Mas, em termos modular, a gente não tem nada. Vocês não têm uma fábrica de modular, nada? Você quer dizer assim? A gente tem para a parte de M&E, porque a parte de instalações, a Macy's, ela tem uma parte separada da empresa que faz só instalações hidráulicas, elétricas e ventilação mecânica. Então, a gente fabrica as casas de máquina inteira. E daí, sim, ela tipo vem... skid, né? Vem tipo um skid ali. Porque o que acontece é assim, você tem a parte de instalações, você pode vir em partes, então a gente faz os risers, você faz a distribuição horizontal em corredores, o que for, mas o que a gente faz é entregar as casas de planta completas. Então, a gente monta uma estrutura secundária metálica, monta todos os serviços, os equipamentos que precisam, e daí a gente incha isso e coloca no lugar, no prédio, e depois a gente só cobre. Legal, é tipo um skid, né? A gente faz com estação de tratamento de água e tal. Bacana, parabéns. Pode falar. O Andy vai. No, just add to your volume construction thing. Não, só para acrescentar, eu gostaria de compartilhar uma experiência de 2014, se eu não me engano. Lá na Finlândia, nós temos empresas que têm justamente trabalhado com casas modulares, e eu trabalhava como gerente de projeto de alguns desses casos, e nós vimos alguns pilotos no qual havia grande potencial realmente de fazer a fabricação do módulo e depois transportar isso, mas, no fim das contas, o que nós percebemos é que quem trabalhava com a gente nas fábricas, eles não estavam prontos para esse tipo de pré-fabricação. Então, nós tínhamos muitos erros que aconteciam na linha de produção, e nós tínhamos que corrigir isso na canteiro de obra, e isso tomava muito tempo, mas o potencial para isso seria muito grande se você conseguir usar da maneira correta. Mas você precisa, claro, passar por uma curva de aprendizado para entender como é que você traz isso em escala também. Pessoal, a gente está chegando para o final, e eu queria, para encerramento, se o presidente me permite, o presidente Lula colocou a questão
do déficit habitacional de 7 milhões de moradia. Talvez seja, na minha opinião, o trabalho mais importante que a CEBIC tem desenvolvido hoje no Brasil, fazer com que esse desafio seja superado. E, nesse sentido, pedir como a última fala, a fala de despedida dos dois, nos falasse um pouco como é que é essa questão do déficit habitacional em cada um dos dois países e o que eles veem, o que o governo tem feito para vencer essa questão da habitação de interesse social. E aí a gente finaliza o painel, presidente, finaliza o painel para a gente. Fica à vontade. Well, if you look at the, Bem, se pensarmos antes da guerra, nós conseguimos construir muitas casas através de um critério. O nosso governo, ele criou um sistema que ainda existe e que foi, na verdade, garantido por títulos do governo que ajudaram a financiar esses sistemas. E esses títulos podiam ser emitidos tanto pelo sistema público, mas também pelo setor privado, na verdade, porque assim você conseguia garantir financiamento para esses empreendimentos. E, claro, a implementação desses elementos de concreto pré-fabricado também, que era bastante importante, e isso nos permitiu desenvolver mais. Assim, nós tínhamos mais pessoas também trazendo para o cenário de empreendimentos e mais empreiteiros trabalhando conosco, e nós somos uma empresa pequena, então, é claro, e ainda assim nós não temos moradia para todos, e nós estimamos agora que nós tenhamos uma falta de algumas dezenas de milhares de moradias na Finlândia, então nós precisamos construir muito mais casas também para a nossa população no futuro. No Reino Unido, claro, também existe uma falta de habitações. Eu acho que a solução realmente é a política pública-privada. Sem a parte privada, você não consegue resolver o problema. No Reino Unido, não só em partes de industrialização da construção, então como nós vamos construir mais rápido essas residências para suprir o mercado, mas também quais são as outras opções que a gente tem. Então, existem diversos programas do governo, por exemplo, tem um que chama Share Ownership, o que o governo faz, a iniciativa privada constrói as residências, o governo ele é dono de 50% da residência e ele te ajuda a comprar aquele apartamento. Então, existem programas financeiros que vão muito além da parte da construção, mas como financeiramente o governo vai ajudar a pessoa a comprar um apartamento de uma iniciativa privada, sendo que talvez a pessoa não tem dinheiro para dar uma entrada, ou ela não tem ela precisa de um subsídio, ela precisa de auxílio. Então, definitivamente, a solução é uma cooperativa com fundos privados. Tudo bem. Pessoal, eu queria agradecer demais a vocês da plateia aí que ficaram até as 19 horas, 23 minutos, ouvindo aqui os nossos convidados. Agradecer muito os nossos convidados aqui, o Ente e a Gabriela. Agradecer esse cara aqui que merece um aplauso vigoroso pela dedicação à CEBIC, à Comissão de Materiais, Tecnologia e Inovação. Né? Lembrar a todos vocês que vocês estão participando de um momento histórico da construção civil nesse país. Um abraço a todos e boa quinta-feira.